Ezequiel 41. Depois, o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão, e tinha 3 metros de comprimento, por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão. Mediu a passagem que dava para ele, e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos dois lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse: Este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo, e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo, e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo, tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado, e esse comprimento também era de 50 metros. Eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo, até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas, de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha 2 caras. Uma cara de homem, virada para a palmeira de um lado, e uma cara de leão, virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Um altar de madeira. Tinha 1,5 metro de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: Esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo,
como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras.